Sabe, a relação do cristão com a igreja tem mudado bastante. Ir aos cultos, para muita gente, virou algo opcional. Mas a pergunta é: será que é mesmo? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no porquê congregar não é só uma sugestão, mas algo absolutamente essencial para a nossa fé. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. O que foi que a gente normalizou na nossa caminhada de fé, que a Bíblia em momento nenhum tratou como normal? A resposta, muitas vezes, é essa frequência esporádica na igreja, sabe? Tratar como uma opção e não como uma prioridade de vida. E olha, isso não é um problema de agora não. Lá no primeiro século, a carta aos Hebreus já dava o recado, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Percebe? Isso já era visto não como uma escolha pessoal, mas como um desvio, um caminho perigoso, mesmo naquela época. Então, aqui está o pulo do gato. Aquilo que muitas vezes tem cara de maturidade espiritual, de uma certa liberdade, na verdade pode ser um enfraquecimento espiritual disfarçado. É um diagnóstico meio duro, eu sei, mas é fundamental para a gente entender o que realmente está em jogo. A base para tudo isso está no fundamento bíblico da igreja. Não é uma sugestão, é um princípio central. A igreja é um corpo, não uma opção. Vamos entender o que isso significa na prática. A palavra-chave aqui é interdependência, ou seja, é o estado de sermos mutuamente dependentes uns dos outros. É o completo oposto da autossuficiência. A vida cristã, gente, nunca foi para ser um voo solo. E essa frase aqui resume tudo de forma genial. Um crente isolado é uma contradição bíblica. Por quê? Porque é simplesmente impossível viver o que a Bíblia ensina sobre ser igreja, fora da igreja. Os mandamentos de amar, de servir, de perdoar, de encorajar uns aos outros, tudo isso exige proximidade. Pensa um pouco nessa metáfora poderosa, a tal da lei da brasa. Imagina uma fogueira. Cada brasa ajuda a manter as outras acesas, quentinhas, vivas. Mas se você pega uma delas e tira do fogo, não importa o quão aquecida ela esteja, em pouco tempo ela vai esfriar e apagar. É exatamente isso que acontece com a nossa fé quando a gente se isola da comunidade. E a nossa perspectiva muda completamente quando a gente entende isso aqui, ó. A ausência de alguém não diminui só o nosso número, ela diminui a nossa força. Cada pessoa tem um dom, um jeito de encorajar, uma perspectiva que, quando falta, enfraquece o corpo inteiro. Bom, agora vamos dar uma olhada nas desculpas da modernidade. Vamos refutar, com base na Bíblia e na lógica, aquelas justificativas mais comuns para a gente não congregar com regularidade. E a primeira grande desculpa da nossa era digital é: mas eu assisto ao culto online. A tecnologia trouxe muita coisa boa, é verdade, mas também criou essa justificativa. Só que existe uma diferença gritante. Olha só que interessante. O online te oferece conteúdo, que é o que você recebe. Já a congregação oferece comunhão, a famosa koinonia, que é sobre o que a gente dá. É a diferença entre só assistir e participar de verdade, entre consumir e contribuir. O online pode até informar, mas ele não substitui o corpo. E aí ficam algumas perguntas bem diretas. Através de uma tela, quem foi que você encorajou? A quem você serviu? Quem pôde olhar no seu olho e te chamar à responsabilidade? A fé bíblica é ativa, é relacional. Não é um ato passivo de consumo de conteúdo. A segunda desculpa é uma verdade bíblica, mas usada fora de contexto. Minha vida inteira é um ato de adoração. E sim, é verdade, a vida de um cristão deve ser uma adoração contínua em tudo que a gente faz. Só que a pergunta lógica que vem depois é essa: se a sua vida é um culto, por que você falta justo no culto que Deus mandou você participar? Uma verdade bíblica não anula a outra, elas se completam. Usar essa frase para justificar a ausência é usar mal um princípio verdadeiro. E aqui a gente chega na terceira e mais direta desculpa de todas, que nasce de um sentimento de autossuficiência espiritual. Eu não preciso da igreja. Vamos ser bem claros aqui. Isso não é maturidade espiritual, é orgulho. A salvação, sim, é pessoal, mas a vida cristã é, por definição, coletiva. Dizer que não precisa da igreja é como o olho dizer para a mão: não preciso de você. Não faz sentido. Certo, então qual é o preço de uma fé isolada? Vamos ver agora as consequências, muitas vezes invisíveis, de uma fé que se desconectou do corpo. Os perigos são reais e bem sutis. A fé começa a esfriar, igual aquela brasa longe do fogo.
A pessoa fica mais vulnerável ao desânimo, ao engano. O crescimento espiritual simplesmente para, porque é na comunidade que a gente é desafiado e apoiado. E, por fim, vem o engano de achar que está tudo bem só porque ainda crê, mesmo já estando totalmente desconectado do corpo. Mas não adianta só apontar o problema, né? Vamos ver agora o chamado ao compromisso, com alguns passos bem práticos para uma fé reengajada. Então, como a gente se reengaja? Primeiro, transforme o ato de congregar numa prioridade inegociável. Segundo, vire a chave. Deixe de ser um consumidor para ser um participante. Pergunte o que você pode dar, não só o que pode receber. Terceiro, entenda que a sua presença importa. Ela é um presente que fortalece os outros. E por último, escolha a disciplina. Compromisso é decisão, não é um sentimento que pode aparecer ou não no domingo de manhã. E essa frase fecha o raciocínio com uma força tremenda. Deus não precisa que você vá à igreja, mas você precisa desesperadamente. A necessidade é nossa, é para nossa proteção, para o nosso crescimento, para a nossa saúde espiritual. E, para terminar, fica uma pergunta para nossa reflexão pessoal que coloca a responsabilidade na nossa mão. Se todo mundo na igreja vivesse a fé do mesmo jeito que a gente vive, essa igreja estaria cheia ou estaria vazia? Toda essa análise foi inspirada na mensagem e no pensamento do pastor Breno Soares.